Vamos dar, irmãos, continuidade e, ao mesmo tempo, encerramento à nossa série de mensagem sobreviventes. Hoje é a nossa última mensagem dessa série e continuaremos trabalhando o seu conteúdo no Café com Bíblia. Domingo pela manhã estaremos trabalhando ainda escatologia, e quem quiser se aprofundar mais, logo vamos disponibilizar curso bíblico, ok? Em módulos. Aí os irmãos vão poder fazer um aprofundamento nessa temática de escatologia, que é a doutrina, né, dos últimos dias, dos acontecimentos dos últimos dias. Hoje nós vamos, de uma forma introdutória, fazer um resumo geral, né? Nós vamos fazer um resumo geral de tudo que nós já vimos dentro dessa série de mensagens. Então nós vamos abordar neste resumo tudo o que vimos, só que dentro da ordem cronológica. Hoje fizemos um exercício, né, parecido ou igual. Nós fizemos no Café com Bíblia, fizemos repassamos a ordem cronológica dos acontecimentos, e nós vamos fazer isso também hoje à noite, só que com a ajuda de slides, né? Nós vamos fazer, próximo slide está falando sobre o resumo geral, que é os principais eventos cronológicos abordados na série de mensagens, aonde cada um acompanhou. Aqueles que estão acompanhando através do nosso aplicativo, fique atento. Quem não está acompanhando, volte à série do início, dedique um tempo e uma atenção especial a essa temática, porque se vocês se focarem nas mensagens domingo à noite, nos estudos do Café com Bíblia, você já vai ter um material de entendimento privilegiado. Entenda que muitas pessoas, quase todas, desconhecem um assunto de uma forma sóbria, de uma forma séria. Então os irmãos têm o privilégio de ter isso muito esmiuçado. E como eu disse, mais à frente poderemos mergulhar em níveis mais complexos deste assunto. Mas vamos para a nossa introdução nesta noite. Antes eu quero pedir que o Espírito Santo esteja agora, aquele que nos guiou à adoração, aquele que nos tocou com cura, com libertação, com poder, aquele que nos respaldou a apresentarmos uma adoração favorável ao Senhor, que neste momento esteja desbloqueando entendimento, cegueira espiritual, surdez espiritual, em nome de Jesus. Toda tormenta espiritual, toda tortura seja removida, todo incômodo, toda distração infernal, para que somente a presença de Deus através da sua palavra tenha a primazia no nosso ser, em nome de Jesus. Um clique. Vamos passar aqui com cautela, porque eu preciso que os irmãos estejam observando cada elemento, porque de uma forma estratégica nosso cérebro ele funciona através de mapas mentais de uma forma mais específica. As figuras nos ajudam a fixar, né, um conhecimento, uma informação. Então eu preciso que os irmãos olhem bem para cada figura. A primeira coisa que nós precisamos é visualizar a linha do tempo. Os irmãos vão observar a linha do tempo. Essa linha do tempo de baixo, ela representa a terra, tudo que é terreno. É o nosso tempo. O nosso tempo é medido no tempo cronos, né? Que é o tempo que é medido em horas, minutos, segundos, milésimos de segundos. Por quê? Porque é o tempo que Deus estabeleceu na terra, na criação. O tempo de Deus é um outro tempo, é o tempo kairos, mas a revelação de Deus não foi para seres humanos que não estão vivendo um tempo humano. Quando Deus revela algo, Ele revela para dentro do tempo e do espaço.
dentro da realidade que nós estamos, porque nós somos temporais. Sendo assim, o nosso Deus é extremamente específico em estabelecer tempos, datas, períodos, ok? Então, o primeiro símbolo que nós precisamos ter agora é o da cruz. Olhe bem para o símbolo da cruz, porque ele especifica um tempo que já passou de cumprimento, que a cruz representa o quê? A crucificação, né? O momento da crucificação. O momento da crucificação, lá em Daniel capítulo 9, foi profetizado há muito tempo atrás, antes da existência do Senhor Jesus aqui na terra. E já foi profetizado em Daniel capítulo 9 que o ungido seria morto, ok? Mas antes do ungido ser morto, também tinha sido profetizado um evento, aonde começaria as 70 semanas de Daniel, que seria, isso que eu estou falando é lá antes da crucificação, isso é lá no passado, ok? Isso aí que é lá atrás. No ano 440 e alguma coisa, se eu não estou enganado, lá no ano 400, lá naquele período de Esdras, Neemias, foi restaurado o templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém. Essa restauração lá atrás, no ano 400, ok? Antes de Cristo, quando houve essa restauração, começou a contagem das 70 semanas de Daniel. Quando chegou nesse momento aqui da crucificação, para não ter dúvida, em nome de Jesus eu não aceito, em nome de Jesus dúvida, falar não entendi. Chegou aqui, em nome de Jesus, se cumpriu as 69 semanas de Daniel. Amém, irmãos? Entenderam isso? Chegou a crucificação, o momento da crucificação, se cumpriu a 69ª semana de Daniel. Se foram profetizadas 70 semanas, então está faltando quantas semanas? Se 69 se cumpriu aqui, está faltando uma. Os irmãos são bons de matemática, hein? 69 para 70 falta uma, então não tem essa história de dúvida, não é? Então vamos continuar para entender. Vamos enxergar agora um elemento muito importante aqui para o que eu vou explicar, que eu coloquei a linha do tempo, que está representando a Terra, mas vamos enxergar o globo terrestre, porque através dele agora eu tenho que dar uma explicação muito importante. Lembra que está faltando uma semana? Só que quando nós vamos em Daniel capítulo 9, antes de começar essa última semana, porque é uma semana específica, antes de começar essa última semana tem que acontecer algumas coisas, num período de tempo, que é esse período de tempo aqui que nós estamos vendo, que nós vamos ver, que nós vamos marcar ainda. Esse período de tempo está acontecendo. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 9, diz que antes de começar a última semana é preciso que haja destruição do templo de Jerusalém. Lembra que lá atrás, no ano 400 a.C., foi reconstruído o templo de Jerusalém? Daniel também profetizou que além da destruição que tinha que ter, ia ter uma reconstrução. O templo seria reconstruído, a cidade de Jerusalém também seria reconstruída. E isso aconteceu aqui, depois da crucificação, aconteceu 40 anos depois que Jesus foi crucificado. O templo tinha que ser destruído. Ele foi reconstruído lá 400 anos atrás, e 40 anos depois da morte de Jesus foi profetizado que ele seria destruído, a cidade de Jerusalém seria destruída. E isso aconteceu no ano 70, 40 anos depois da crucificação do Senhor Jesus Cristo. O templo de Jerusalém foi destruído e a cidade também foi destruída. E dentro deste cenário de luta, de perseguição, surge algo muito importante, né? Tem um evento aqui, que é o evento ápice, que nós estamos esperando agora acontecer. É a nossa expectativa.
Por isso eu preciso entender e fazer essa parte introdutória para os irmãos. O que é que a igreja está esperando agora, irmãos? O que é que a igreja está esperando acontecer? Alguém sabe com firmeza o que a igreja está esperando agora acontecer? Com alegria, com expectativa, com vigilância, com temor. O que a igreja está esperando? Amém. Olha, então valeu a pena os estudos. A igreja está esperando o arrebatamento. É o momento aonde a igreja será chamada às nuvens. Por isso eu coloquei essa nuvem aqui, que é o céu que nós estamos vendo. Nessas nuvens gloriosas, nessa nuvem aqui, haverá um fenômeno, uma coisa tremenda. E ali, ó, está acontecendo algo, nós vamos ser chamados. E os irmãos estão vendo o que está acontecendo lá em cima, conseguem deduzir o que está acontecendo, e aqueles que ouviram o estudo também no Café com Bíblia, o que está acontecendo lá em cima? Está tendo o quê? Uma coroação, né? Está tendo uma coroação ali, estão recebendo os galardões. A igreja está sendo, a igreja foi arrebatada, juntamente com a ressurreição que aconteceu aqui, que isso aí eu quero fazer um resumo geral. Então eu vou me especificar os eventos centrais. O arrebatamento, fomos arrebatados, ali está, a igreja foi arrebatada. Hoje eu expliquei em que sentido a igreja é arrebatada. É a igreja institucional ou é a igreja noiva espiritual? É a igreja espiritual, corpo de Cristo. Não é a igreja institucional não, porque muitos vão se frustrar. De repente ele volta agora, na hora do culto. Você acha que todo mundo vai? Não se engane, não é todo mundo que vai não. Eu espero que todos aqui estejam juntos lá em cima para receber os galardões, para estar neste momento que se chama tribunal de Cristo. No grego é expressado, usa-se a expressão bema. É o momento do tribunal de Cristo, mas esse tribunal de Cristo, irmãos, não é o tribunal da condenação, é o tribunal onde nós receberemos os galardões, os diferentes galardões, pela qualidade da obra que exercemos aqui na terra, amém? E dando continuidade, agora vai acontecer uma coisa importante, que é a manifestação do anticristo. Olha como é que ele é até bonitinho, né? Simpático, risonho. Agora acontece a manifestação do anticristo. Quando a gente vai de uma forma muito interessante lá em Daniel capítulo 9, você vai ver que ele profetizou a vinda do príncipe, de um príncipe. É esse daqui, ó. É esse aqui, o anticristo. E que ele, está vendo que ele está segurando um rolinho ali? Eu coloquei propositalmente, inclusive a imagem dele é a imagem do perfil de um judeu, porque o anticristo, ele é de linhagem judaica. Então, aqueles que prestaram atenção nas mensagens, eu descrevi pelas profecias o perfil do anticristo, que só falta dar o nome, porque o perfil dele está bem completo. Ele é de uma linhagem judaica, ok? E ele vai estabelecer um decreto de paz. Olha o que está na mãozinha dele ali, é o decreto de paz. Quando ele estabelecer um decreto de paz com Israel, com Jerusalém, as nações vão entrar em paz, vai deixar de ter guerra. Ele vai trazer soluções para a área da saúde global, para as guerras globais. Ele vai trazer para tudo que está em um caos no mundo inteiro, não é num local só, no mundo inteiro. Ele vai trazer uma aparente paz. No momento que isso for decretado, pode dar um clique aí, por favor. Mais um clique. Neste momento a grande tribulação inicia, mais um por favor. E ela tem 7 anos de tempo, que são divididos em 3 anos e meio, né? Em metade de 3 anos e meio. Por quê? Porque quando você vai lá, na profecia de Daniel 9 diz que a semana será interrompida na metade, porque o anticristo vai quebrar aquele acordo que ele estabeleceu. E vamos ver o que está acontecendo, o próximo evento neste momento é extremamente importante. Veja o que aconteceu. Enquanto está havendo a grande tribulação,
Aonde a igreja está? Está lá na boda do Cordeiro, não é isso? Estamos lá nos céus, junto com o Senhor ali, em um momento de paz, de celebração. Ali nós estamos conversando, inclusive em alta expectativa, para esse acontecimento agora, que é importantíssimo. Enquanto está havendo a grande tribulação, aí essa grande tribulação, por isso que depois a gente vai especificar, aqui vai estar acontecendo todas as pragas, todas as turbulências específicas que estão em Apocalipse, quando a gente vê os cálices, os selos, quando a gente vê aquelas coisas terríveis que só vão acontecer na grande tribulação. A igreja está livre, né, desse mal. Aí também uma coisa que é importante ressaltar: haverá oportunidade de salvação aqui na grande tribulação? Sim, haverá, para aqueles que rejeitarem a marca da besta, não se dobrarem diante da sua imagem. Diz que esses sim serão salvos, mas serão imediatamente mortos, serão verdadeiros mártires, ok? Então olha o que vai acontecer agora. Esse evento é importantíssimo, é a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi lá no seu nascimento, né? Quando ele veio, quando ele nasceu, quando ele veio ao mundo. Agora é a sua segunda vinda, o que é prometido pela palavra. Nesse momento ele vem juntamente com a sua igreja. Ele vem no final da grande tribulação, quando se completa os 7 anos, quando ali se armam para o Armagedon. Passa mais uma imagem, por favor. Veja aqui, pode voltar uma, que eu me antecipei. É que eu não tinha visto que ele está aqui. Volta mais uma. Ah, não. É porque acontece simultâneo, né? Pode avançar mais um. Isso. Aqui, irmãos, nós temos o diabo. E tem que prestar bastante atenção nisso. Os irmãos estão vendo que tem uma prisão em cima dele aqui? Ok? Eu sei que é um pouco escuro, mas se olhar com atenção dá para ver que ele está com uma grade. Porque exatamente, ele estava agindo aqui livremente, como ele está até hoje, como ele está ainda hoje. Mas nesse momento, na segunda vida, quando Jesus se manifesta, ele vem, no arrebatamento tudo estava acontecendo com a igreja lá no céu, nas nuvens. Mas agora os acontecimentos vão ser aonde? Aqui porque ele desceu. Os que morreram aqui também, ressuscitam neste momento, com essa vinda do Senhor Jesus. E a palavra diz que o Armagedon está acontecendo. O que é o Armagedon? São as nações que se reúnem para a destruição de Israel. O Senhor, a palavra diz lá em Apocalipse, que fogo vai vir do céu. O Senhor Jesus vai manifestar fogo do céu e vai destruir tudo imediatamente. Diz também que ele vai prender o diabo. Neste momento, diz que o anticristo e o falso profeta, que não está aqui, serão lançados. Dá mais um clique, por favor. Pode ir, não tem problema não. Mais um. Ah, não, que vai demorar. Mas ele vai ser lançado no lago de fogo, é porque o lago de fogo vai aparecer ali. Vai lançar o anticristo no lago, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, mas o diabo não vai ser lançado no lago de fogo junto com eles. Primeiro ele vai ser preso. Durante quanto tempo? 1000 anos. O tempo que ele vai passar preso é o tempo em que vamos viver o reino milenar, aqui na terra, aonde toda a criação será restaurada, aonde nós governaremos. Tem inúmeros cenários bíblicos que expressam a realidade. Por exemplo, lá no Antigo Testamento fala que o cordeiro e o leão estarão juntos. E você já viu cordeiro junto com o leão? Você sabe qual é o resultado de colocar um cordeiro na mesma jaula que um leão, por exemplo? O leão vai estraçalhar o cordeiro, ele vai se alimentar, porque essa é a ordem natural da cadeia alimentar. Mas a palavra descreve um tempo em que essa ordem da cadeia alimentar não será mais a mesma. Isso vai acontecer exatamente aqui, nesse período do reino milenar. Durante esses 1000 anos estaremos com Cristo, aqueles que morreram na grande tribulação e ressuscitaram, aqueles que foram fiéis, aqueles que não se curvaram à marca da besta, ressuscitaram aqui, que essa aqui é o fim. Tá bom? É a primeira ressurreição em sua etapa fechada, final, porque a primeira ressurreição ela acontece em etapas. Eu já expliquei, não vou voltar.
aqui é a etapa final da primeira ressurreição. É neste momento aqui. Todos entram no reino milenar com Cristo. Aí vai acontecer algo no final destes 1000 anos. Pode passar agora. Agora sai a grade. Mais um clique. Ele é solto. E ele vem com uma tentativa contra o reino que já está restaurado. Ele vem seduzir, para você ver como Satanás ele é persistente, mesmo sabendo que é derrotado, mesmo sabendo que é o fim, mas ele vai tentar. Isso é um grande aprendizado. Ele sabe que não pode contra Jesus, ele sabe que não pode contra o Espírito Santo na tua vida, mas ele não vai desistir de te envergonhar, de te destruir. Ele não vai desistir de diminuir a glória de Deus na tua vida. Então veja o quanto ele é insistente. Ele tenta mais uma vez. Ele tenta vir, ele tenta seduzir as nações. E ainda diz, irmãos, a palavra declara que haverá aqueles que se deixarão seduzir. Eu te digo que o ser humano é complicado. Há aqueles que se deixam seduzir. Mas neste momento vai acontecer uma coisa segundo a palavra de Apocalipse. Mais um clique, por favor. Jesus, o trono branco se manifesta, ele lança o diabo, como os irmãos viram, no lago de fogo, aqui, aonde foram lançados o anticristo e o falso profeta. Ele lança o diabo no lago de fogo, o trono branco se manifesta e há uma ressurreição. Os irmãos conseguem identificar nessa imagem propositalmente algo? Olha no arrebatamento o tipo de corpo que eu coloquei para os cristãos. Olha aqui a primeira ressurreição que está acontecendo para o reino milenar. Olha aqui. Olha a natureza dessa ressurreição. E olha agora, porque aqui haverá também um julgamento, porque não dá para falar para todos os assuntos ao mesmo tempo. É muita coisa, irmãos. Mas aqui se chama o julgamento das nações, ok? Agora olha para essa segunda ressurreição. A segunda ressurreição, o que os irmãos veem de diferente aí? Eu sei que não dá para ver tão nitidamente a imagem, os irmãos quando baixarem esse sermão, né, esse esboço do sermão no aplicativo, os irmãos terão ela nitidamente. Mas os irmãos estão vendo o corpo daqueles que ressuscitaram normais, ressuscitaram da mesma forma como morreram. Por exemplo, se morreu com decapitado, vai ressuscitar sem cabeça. Se foi sem braço, vai ressuscitar com braço. Se foi todo mutilado, vai ressuscitar só o mulambo. Porque essa ressurreição, diz a palavra que tanto os grandes e pequenos, ou seja, aqueles de grande posição aquisitiva, que tiveram grandes influências nessa terra, grandes homens, autoridades, seja políticos, religiosas, vão ressuscitar ali. Os pequenos, ou seja, os mais pobres também, mas o que eles têm em comum? Todos acharam que não precisavam de Jesus, não aceitaram a Jesus, não quiseram, rejeitaram conscientemente. Tiveram vários convites, quer aceitar Jesus, quem quer caminhar com Jesus, mas disseram não conscientemente. Esse julgamento é para isso, é o julgamento dos ímpios, aonde ressuscitam, diante do trono branco, os grandes e pequenos entram e vão diante do Senhor para receber, porque o juiz é Jesus, e vem receber a sentença final, porque as suas obras serão julgadas. No livro da vida será aberto para procurar, para mostrar que o nome deles não estão escrito no livro da vida. Aí qual é o fim aqui? Eles serão lançados diretamente aonde os irmãos estão vendo aqui, chamas, um lago de fogo, aonde tem algumas pessoas em tormentos ali. Todos os que entrarem neste momento, eles serão lançados no lago de fogo. Não tem outra possibilidade. Ou seja, ressuscitou sem nenhum brilhinho no corpo, ressuscitou, deu por si que ressuscitou com a mesma doença com que morreu, é aqui. Não tem salvação. Ok? E a partir desse momento em diante é que começa o reino eterno. É quando a palavra diz, acontece um mistério aqui, irmãos. A palavra em Apocalipse diz que quando o trono branco aparece, o céu e a terra
desaparecem, eles fogem da presença do trono branco. É extremamente importante esse detalhe, porque algumas pessoas afirmam erroneamente e até hereticamente, elas dizem que o paraíso vai ser aqui na terra. Não. Haverá uma restauração, porque lá em Romanos diz que a natureza geme, ela geme em expectativa pela manifestação dos santos, ou seja, pela nossa manifestação junto com Cristo, quando a natureza será restaurada de tudo que o homem, pela sua pecaminosidade, fez, e pelo próprio pecado original, que também alterou a natureza da criação. Os irmãos lembram lá de Adão e Eva? Os irmãos lembram que quando eles pecaram, a palavra diz que a terra passou a produzir espinhos. Antes não havia espinhos. Quando o pecado entrou, é uma das mudanças visíveis que a natureza sofreu. Ela passou a brotar espinhos. Então essa restauração vai ser feita pelo Senhor Jesus Cristo. Agora sim, entraremos na nossa mensagem, que são apenas 2 pontos, por isso me detive um pouco nessa parte introdutória. E a mensagem de hoje é sobre o juízo final e o estado eterno. Amém? Pode avançar. Tem um detalhe aqui. Uma pergunta que os irmãos poderiam se fazer, e eu me antecipei. Uma dúvida que pode surgir e a igreja? Quem prestou atenção no Café com Bíblia, viu que as promessas messiânicas e as promessas escatológicas, elas diferenciam o povo judeu e igreja. Tem promessas específicas para o povo judeu, as quais devemos observar, e existem promessas específicas voltadas à igreja. Por quê? Porque a igreja só veio a se manifestar aqui. A igreja nasceu em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, que por isso o foguinho ali na cabeça de cada um. Quando a igreja surgiu, neste período ali, a igreja está vivendo a era chamada Era da Graça, aonde nós pregamos, aonde nós louvamos, aonde sim, temos tribulações, perseguições, mas nada comparado ao que vai haver aqui. E esse é o momento que a igreja está vivendo até o momento do arrebatamento, né? Era só para destacar esse ponto. Pode prosseguir, eu acho que vai aparecer mais uns homenzinhos. Pronto, o juízo final e o estado eterno, a maior expectativa da fé cristã. Aí você pode dizer, pastor, a maior expectativa da fé cristã, o juízo final e o estado eterno. Se você está acompanhando essa série de mensagens, os estudos bíblicos, com muito temor, com muita seriedade, com muita atenção, e entendendo, e se você está lendo o livro de Apocalipse, você já leu, você passou pelo texto que diz que os santos que se manifestaram na presença de Jesus, eles indagavam a Cristo, eles indagavam o tempo da vingança. Eles perguntavam, Senhor, quando virá o tempo em que a justiça será feita? Ou seja, a expectativa é tão intensa desse momento, que até nós como igreja, quando estivermos lá, você acha que a conversa, irmãos, é um bate-papo frívolo? Você acha que a gente vai falar sobre trivialidades qualquer? Não, nós vamos falar sobre a expectativa do cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento das coisas do reino. E lá estaremos com expectativa neste momento de cumprimento da justiça de Deus, que é através do juízo final. E agora nós vamos ver alguns detalhes sobre o juízo final, mas antes eu preciso ler o texto de Apocalipse 20, que nós trabalhamos no sermão passado, do versículo 11 ao 15, que diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Olha aí, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esse momento aqui é o momento do juízo final. E eu preciso pontuar a característica dele. Primeiro, ocorrerá a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Segundo, o juiz será o Senhor Jesus. Terceiro, o julgamento é para a condenação. Quarto, a Bíblia será um dos livros do julgamento. Então fique bem atento, não ache que a palavra de Deus que está em nossas mãos é em vão. Essa palavra, nós seremos julgados por esta palavra. Seremos julgados segundo as obras, né? E esse julgamento é o julgamento dos ímpios, as suas obras serão manifestadas. Seremos julgados pelo livro da vida, através da presença do nome ou a ausência, neste caso, a confirmação que o nome não está no livro da vida, o mesmo livro que foi usado também no julgamento das nações, mas eu não vou entrar nesse ponto. Não será nem no céu nem na terra, porque a palavra diz que o céu, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O céu e a terra não achou mais lugar no momento tão glorioso e extraordinário, na manifestação do grande trono branco, ok? E eu creio que este é o local, que é o reino eterno, é este o local onde nós vamos viver eternamente. Este é o lugar eterno. Em Mateus 25:41 diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso aqui foi declarado em Mateus capítulo 21, versículo 41. Mas esse versículo eu coloquei aqui só para chamar a atenção dos irmãos. Esse versículo, ele não é proferido, essa palavra ela não é proferida nesse julgamento que eu apresentei aqui, que é o julgamento final. Essa palavra é liberada por Jesus no julgamento das nações, na segunda vinda, ok? Na segunda vinda acontece um julgamento chamado julgamento das nações, tá bom? E não vou entrar em pormenores agora, mas no Café com Bíblia os irmãos vão ter detalhes. E agora eu quero falar sobre o estado eterno. E esse é o principal, né, desta noite, para concluirmos a nossa mensagem em alta expectativa e esperança. A primeira realidade sobre o estado eterno é que é uma vida em comunhão com Deus. E tendo uma coisa sobre o estado eterno, aquele que vai viver eternamente com Deus. Eu creio, irmãos, e sempre digo sobre um ponto crucial da realidade céu e inferno, de quem vai ou quem não vai. Eu não tenho poder nem autorização dada por Deus para dizer quem vai e quem não vai para o inferno. Ninguém nesta terra tem autoridade dada pela palavra de Deus para condenar uma pessoa, afirmando, foi para o céu ou foi para o inferno. Somente o Senhor Jesus tem esse poder. E somente os seus feitos que vão se manifestar vão revelar essa realidade. Mas eu tenho um termômetro, uma realidade que nós podemos observar para entendermos que, será que eu estou compatível com os céus? E esses pontos aqui são realidades do reino eterno, do estado eterno. Mas se eu olhar para esses pontos, eu falo, Senhor, eu só vivo dizendo, igual a galinha, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Quando eu peço oração para alguém, que
Irmãos, me perdoe a sinceridade, mas é melhor ser sincero do que ficar encobertando, floreando uma situação. Eu acho terrível um cristão pedir pela vida espiritual. Eu tenho respeito, eu tenho educação e sobriedade para ouvir e sei ser gentil, segundo a palavra de Deus que me fala, para ser gentil. De ouvir e falar amém, vou orar. Mas o impacto, agora eu estou compartilhando o impacto existencial dentro de mim quando eu escuto isso. Ora pela minha vida espiritual, isso é o pior absurdo e o pedido mais satânico que existe. É um engano do diabo pior que existe. Ora pela minha vida espiritual. Quem tem que orar pela sua vida espiritual é você. Quem tem que buscar é você. Quem tem que fazer alguma coisa é você. Não pede o meu azeite pela tua vida espiritual, que eu não te dou nem um pingo. Já é difícil manter-me no caminho. E você ainda quer que eu carregue um nas costas? Não é assim. É por isso que há muito crente melindroso, que não aguenta exortação, repreensão, não aguenta puxão de orelha, não aguenta ouvir a verdade do evangelho, porque é uma história de andar numa vida espiritual. Orem por mim, ore por mim. Isso não existe. Nós temos que estar em comunhão com Cristo hoje, para termos uma convicção real. Ainda que temos falhas, sim, falhamos, pecamos, caímos, levantamos. Isso acontece sim. Tem momento que estamos mais fracos, tem momento que estamos mais íntimos, mais sensíveis, tem momento que a gente parece que não está sentindo nada. É desse jeito. Mas a sua vida espiritual, ela é unicamente responsabilidade sua. Somente sua. E para a nossa grande graça, já foi nos dado um auxiliador, Espírito Santo. Ok? E a igreja exerce o seu papel e serviço nesta terra, que é também usada pelo Espírito Santo, auxiliar o cristão na caminhada espiritual dele. Então não peça a alguém para exercer uma responsabilidade que cabe a você. Okay? A gente escuta por gentileza, e ninguém vai sair agredindo as pessoas com palavras, que às vezes a pessoa que pede não tem um entendimento. Mas eu estou dizendo hoje, minhas ovelhas, em nome de Jesus, não fique pedindo oração pela vida espiritual de vocês. Vocês têm que se preocupar com a sua vida espiritual. Porque quando você está doente, você diz, fulano, por favor, toma esse remédio porque eu estou sentindo tal dor. Existe isso? Claro que não. Se a dor você está sentindo, o tratamento que tem que fazer é você. Quem tem que tomar o remédio é você. Não é outra pessoa que vai tomar e você vai ficar bom, não. Então, é dentro desse sentido para sermos verdadeiramente coerentes com a nossa vida cristã. 1 Coríntios 13:12 diz, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ou seja, nós teremos comunhão plena, nós teremos entendimento pleno de quem o Senhor é. Segunda realidade do estado eterno, é uma vida de descanso. Agora entendo o que é esse descanso. Apocalipse 14:13. Então ouviram uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olha que coisa tremenda, tremenda. A gente diz, né, popularmente, e é um ditado popular certo, que deste mundo ninguém leva nada, mas os cristãos levarão as suas obras, levarão o seu trabalho. É por isso que serão recompensados em medidas diferentes, porque toda obra está minuciosamente anotada no livro das obras. Tudo está registrado lá nos céus, irmãos. Os céus é muito organizado. Pense numa administração excelente. Terceira característica, uma vida de santidade. E não, Apocalipse 21:27, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, sem santidade ninguém verá a Deus. Nós não damos, eu li uma vez, irmãos, um artigo extremamente impactante que fala sobre santidade.
fala que a igreja moderna não se importa em falar sobre santidade, porque isso incomoda. Falar sobre santidade, eu tenho que falar sobre relacionamentos desapropriados, eu tenho que falar sobre estilo de vida fora dos parâmetros. Você pode ter com Bíblia, você pode vir para a igreja, você pode fazer tudo, mas a sua vida não está em coerência com o que é chamado santidade na palavra de Deus. Por isso, às vezes, a gente está andando achando que estamos 0 quilômetro na presença e que com certeza vamos subir com tudo. Mas com santidade não se brinca. E santidade não tem meio termo não. Santidade é ser separado sim. Santidade é ser separado deste mundo, do sistema desse mundo. É não ter os valores, não buscar os princípios desse mundo. É ter realmente um perfil de cidadão dos céus. Santidade não é dizer sou melhor do que o outro não. Podem acusar, olha, querem ser mais santos. Sim, somos santos sim. Somos separados do mundo sim. O mundo vai rir disso, vai debochar disso, vão falar que somos melhores. Sabemos que não é isso. Mas vamos ser ridicularizados. E não tenha medo. Se você está sendo santo por obediência à palavra, por praticar a palavra. Porque sem santidade ninguém vê a Deus. Sem santidade ninguém tem compatibilidade para estar naquele reino. Sabe por que no arrebatamento nossos corpos ficam iluminados? Porque nossos corpos são transformados, eles são revestidos de incorruptibilidade, porque naquele lugar tudo é santo. Você vê que os serafins da presença do Senhor, eles cobrem o rosto com 2 asas, eles cobrem os pés, porque eles não suportam a glória da presença de Deus. Você acha que os céus e a terra desaparecem da presença do trono branco? É muita glória, é uma coisa extraordinária. E você acha que é de qualquer jeito que a gente chega lá com a nossa cara de tacho, como diz? Não. É lutando, é clamando, Espírito Santo vive em mim, Espírito Santo quebra, é se humilhando, é se arrependendo. Não é levando uma vida cristã de brincadeira, de libertinagem. 4, é uma vida de serviço. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nós vamos servir ao Senhor ali ainda. Nós vamos servi-lo, mas não é um servir daqui da terra, que cansa, que entristece muitas vezes, que decepciona muitas vezes, não. É um servir de alegria, é um servir diante de um esplendor, que é com uma alegria, uma satisfação genuína. 5, uma vida de abundância, uma vida transbordante. 6, uma vida de glória. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É uma vida de abundância, é uma vida de glória, não vai faltar nada. Transborda ali, como eu digo, é um banquete, meu Deus santo, que a comida lá não faz mal, diferente daqui, né? 7, mas aí, irmãos, censura essa frase. 7, uma vida de adoração. Se eu não consigo aqui na terra me concentrar quando eu estou num culto, entrar em êxtase de satisfação quando eu estou adorando a Deus, se eu não consigo usufruir deste ambiente tão glorioso que é uma partícula da realidade dos céus. Se você não consegue ficar em adoração aqui na terra, se você não consegue exaltar, se você não consegue se entregar em adoração, e muitas vezes você até reclama, está demorando, é demais. Hoje a ministração demorou mais, hoje foi tantos minutos, hoje não aconteceu do jeito que aquilo que eu não cantou o louvor que eu queria que cantasse. Se é assim, o que te garante que no lugar onde vai ser a adoração não é nem 24 horas, é a eternidade? Se aqui você não ama a adoração, se pensar em se entregar por inteiro, abandonar tudo para você é um terror. Se quando Deus exige uma renúncia, você fala, meu Deus, eu não vou renunciar, meu Deus, eu não vou deixar para trás, eu não vou abandonar isso. Por que você acha que o reino de Deus vai ser real? Se coisas tão pequenas você se apega nessa terra e não abandona por Jesus. E essa tem que ser a real reflexão. Eu quero encerrar, me presta aqui sua Bíblia, como eu tenho aqui também, mas quero ler aqui na íntegra.
Abrem Apocalipse, irmãos, no último capítulo, que é o 22, para encerrarmos a glória, agora, o nosso amém com o amém de Apocalipse. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção em algo que eu quero perguntar para os irmãos. Todo o ensinamento escatológico que eu apresentei está fundamentado na escola de interpretação futurista, da linha de interpretação pré-tribulacionista, dispensacionalista, pré-milenista. Como os irmãos já viram, ela interpreta toda a profecia apocalíptica de uma forma literal, ainda que seja revelado coisas numa linguagem figurada, que é claro, tem linguagem figurada, mas a interpretação é literal. Eu quero perguntar o que a igreja, o que os irmãos aqui, os que estão me ouvindo e que ainda ouvirão, têm a perder se interpretarem toda a linha cronológica e os acontecimentos de uma forma literal. O que nós temos a perder se interpretarmos de uma forma literal? Aqueles que estão participando do Café com Bíblia sabem que as outras escolas de interpretação, preterista e progressista, elas não acreditam nos 1000 anos, ou seja, 1000 anos, coloca um X, pá, não existe. Ok? Amargedon, grande tribulação, coloca um X, pá, não existe. Porque eles dizem que tudo isso está acontecendo e que a maioria das coisas já aconteceram. Que o que só vai acontecer é uma única vinda de Jesus, e na vinda dele acontece o arrebatamento ao mesmo tempo, que é um evento único. Eu não estou julgando e criticando, porque isso, para mim, não é critério de salvação. Cada um tem direito de pensar como quer. Os irmãos estão me ouvindo, sabem como o ministério, CCS, Comunidade Cristã, dentro do seu estatuto, dentro da sua doutrina, prega escatologia, ok? Então os irmãos viram o nosso posicionamento escatológico. Agora, independente do posicionamento, eu quero que os irmãos imaginem, e se eu não cresce, como eu falei, em milênio, não cresce na segunda, perdão, estou esperando as coisas aqui, se eu não cresce na segunda vinda, se eu não creio no arrebatamento, na ressurreição, dessa forma aqui, aí eu pergunto, se eu não creio, eu tenho algo a perder? Essa é a pergunta. Agora eu vou ler a finalização de Apocalipse e os irmãos tirem a própria conclusão que desejarem. Eu vou ler Apocalipse 22, o último capítulo. Aí eu vou ler a partir do versículo 17. O Espírito e a noiva dizem vem. E aquele que ouve diga vem. E que aquele que tem sede venha. E aquele que quiser que tome gratuitamente da água da vida. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da sua santa cidade e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. É minha palavra? Não é. Eu não estou brincando, porque que dediquei tempo, dediquei só ali para trazer da forma mais clara, da forma mais resumida para os irmãos esta questão. Por quê? Porque a igreja precisa entender que a forma de interpretar não é uma brincadeira, e aquilo que você interpreta, interprete coerentemente, ou seja, se você é da escola preterista, seja coerente e sério com o que crê. Se é progressista, seja coerente e sério com o que crê. Se é futurista, seja coerente e sério com o que crê.
Porque quem acrescentar, eu não corro esse risco, sabe por quê? Porque se eu estou lendo e crendo no que está aqui, o único erro que eu posso cometer é porque estou crendo piamente como está escrito. É o maior erro que eu posso cometer. Acrescentar jamais, porque todos os textos, para toda essa cronologia que eu mostrei, estão aqui nas Escrituras. Então eu mostro cada momento descrito aqui. Acrescentar é você falar que isso não é dessa forma, é alegórico, é figurado, e fazer um malabarismo muito grande, afirmando coisas que Jesus não afirmou na profecia. Ele não afirmou que as profecias que estão aqui ele falou que se cumpririam. E ainda diz que aqueles que acrescentarem alguma coisa, aqueles que tirarem algo, aqueles que omitirem algo dessa profecia, do livro de Apocalipse especificamente, a palavra diz que eles serão riscados da onde, irmãos? Do livro da vida, e que não terão parte na eternidade. Então, cuidado, para líderes, para aqueles que estão à frente, às vezes é um jovem que começou a liderar uma juventude, às vezes é uma pessoa que começou a liderar um grupo de oração, às vezes é uma pessoa que não foi instruída biblicamente, teologicamente, com seriedade, e acha que interpretação é brincadeirinha, teologia, é coisa para quem se acha. Não é não, irmãos. Ok? A gente não vive pelo conhecimento, mas a palavra diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Se Deus deu conhecimento, é para usarmos para o bem da igreja e edificação da igreja. E os irmãos viram o teor da seriedade, o que é pregar Apocalipse. E eu digo, sabe, eu estava falando com o Marcelo há um dia desse, sabe por que até hoje eu ainda não tinha abordado esse livro? Não é porque eu não falo sobre o Evangelho ou sobre a eternidade, é porque é um comprometimento muito profundo, porque quando eu ensino e eu prego, eu estou colocando o meu nome em jogo em relação ao livro da vida, mas o que eu estou pregando, eu estou respaldado, a minha vida cristã, ela é respaldada no momento em que eu conheci a Jesus e criei numa palavra de uma forma literal, porque essa palavra, ela não é crida de uma forma literal, que diz: se vocês creem, farão as mesmas obras que eu faço e até maiores. Aqueles, por exemplo, que diz que não existe milênio, que não existe isso, que isso aqui é tudo literal, que na verdade isso aqui são outras coisas, são os tipos de mentalidade e interpretação que diz que o dom do Espírito Santo para curar, para fazer coxo andar, cego ver, foram extinguidos, está lá no passado, não existe mais. Se não existe, por que Deus faz isso aqui? Por que coxo anda? Por que cego vê? Por que surdo ouve? Por quê? Uma gestante que estava sem sentir a sua criança e amedrontada porque já não sentia vida, disse que após uma live, ela falou que pela primeira vez sentiu a criança mexendo em sua barriga. E ela chorou em prantos porque disse: meu filho ressuscitou. Eu creio, irmãos, literalmente nas Escrituras. E sigo a regra hermenêutica que diz que se algo tem que ser trabalhado de uma forma alegórica, é somente aquelas coisas que são impossíveis de serem uma literalidade. Como, por exemplo, a besta que se levanta do mar com não sei quantas cabeças, não sei quantos chifres. Se a gente for esperar essa besta se levantar do mar, aí sim, isso dali declaradamente está mostrando que é algo que, apesar de ser uma figura de linguagem, que tem uma alegoria ali, a interpretação é literal, porque está falando de um reino, está falando de uma pessoa e está falando de uma manifestação em um momento. Entendeu? Porque tem o que se levanta do mar e tem o que se levanta da terra.
Se levanta de lugar, e o que se levanta do mar representa uma coisa, o que se levanta da terra representa outra. E como é que a gente sabe? Porque a palavra de Apocalipse é tão literal que se você, quem está lendo Apocalipse aí, quando você está lendo, você vai ver que a interpretação do que é difícil para entender, porque quando o texto de Apocalipse traz algo difícil, quando você lê o que é difícil no início, no finalzinho do mesmo capítulo vai vir a interpretação do que você acabou de ler. Prova do quanto é literal o que está ali. E que nós não temos o que ficar inventando. Por isso eu digo, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? E assim, com essa palavra, encerramos a nossa série de mensagens. Peço que a igreja fique de pé.